eles que pela sua capacidade, pelas suas boas ações, pela sua capacidade de ir pulando entre as pedras, eles não iam conseguir atravessar o rio. A ideia é que eles percebessem essa incapacidade de atravessar esse rio. Pode passar o slide? Essa ilustração dessa incapacidade, a gente está muito familiarizado a vê-la quando a gente vê um abismo. Não é verdade? Sempre quando a gente quer ilustrar essa nossa incapacidade de chegar a Deus, nós colocamos um abismo. Vocês já devem ter visto essas ilustrações, porque nós falhamos em muitas coisas. Então nós nos encontramos o quê? Numa impossibilidade de chegar a Deus. Nos encontramos numa impossibilidade. Outra ilustração clássica do abismo, mas ela sempre combina com Cristo sendo o caminho que nos permite chegar a Deus. Ela acaba combinando com essa visão que nós estamos acostumados. Ou seja, eu estava sendo levado por um rio, para as correntezas do mundo, da vida, os desafios, e de repente encontrei uma ponte, que é a ponte que me leva a Cristo. Que ponte é essa? Essa ponte é a graça de Deus. Essa ponte é a graça que nos perdoa, é a graça, através de Cristo, do seu sacrifício, nós conseguimos ter acesso a Deus. Através de Cristo nós conseguimos passar esse abismo intransponível, porque falhamos. Por mais que a gente tenha virtudes, a gente tem que ter muito cuidado, porque por mais que a gente manifeste virtudes, atitudes corretas, nós falhamos em muitas ações, e por isso somos reprovados. Por isso existe esse abismo que nos separa. E só Cristo poderia nos reconciliar com Deus, através do seu sacrifício, que nos deu acesso ao Pai. Amém, irmãos? Nós já vimos isso muitas vezes, mas é muito importante recordarmos disso. Porque Cristo, como diz lá em Romanos 10, 4, não precisam abrir, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, Cristo, Ele nos justifica, Ele nos torna justos, nos permitindo agora ter acesso a Deus novamente. Isso é a manifestação da graça nas nossas vidas. A graça que nos perdoa e que nos permite novamente ter acesso ao Pai. Isso deve gerar em nós algo muito fantástico. A gente parar para pensar um pouco sobre a graça, isso é algo muito fantástico. Porque quando eu me vejo na beira de um abismo intransponível, isso me gera uma frustração muito grande. Assim como os adolescentes tiveram naquele dia, eles se viram diante de uma impossibilidade. Como eu vou passar esse abismo? Eu não consigo, eu já tentei todos os caminhos e eu sempre falho, eu não consigo passar. Essa impossibilidade, essa frustração, deveria, quando nós entendemos a graça, deveria nos gerar uma alegria muito grande. Deveria gerar para nós uma satisfação muito grande, um louvor a Deus, uma gratidão muito grande pelo que Ele fez. Mas interessante, porque muitas vezes não nos adequamos muito bem a essa graça. Por quê? Por que nós muitas vezes não adequamos muito bem a essa graça? É a ideia de que nós não fizemos nada para merecer. Porque afinal de contas, o que eu fiz para poder atravessar essa ponte? Que ação eu pratiquei, que mérito eu tive nessa ação da graça? O problema, meus irmãos, é que nós queremos ser justificados pelas nossas obras. Isso é muito forte. Por mais que a gente entenda essa ilustração, por mais que nós entendamos na palavra que nós somos salvos pela graça, nós sempre queremos nos apoiar na lei. Nós sempre queremos nos apoiar nas boas obras. Por quê? Porque elas me trazem segurança. Me parecem ser uma coisa firme, na qual eu posso chegar e falar, olha, eu mereço estar aqui. Eu mereço acesso a Deus porque eu sou uma pessoa boa. Eu mereço acesso a Deus porque eu não roubo, eu não minto, eu não mato. A gente pode falar essas coisas. Vocês concordam? Isso não parece que nos dá uma segurança? Eu já vi pessoas chegarem para mim e falarem assim, isso está acontecendo na minha vida, essas coisas erradas, porque eu sou uma pessoa muito errada, mas Deus cuida da tua vida diferente, porque você não faz as coisas erradas, como se eu fosse mais merecedor de alguma coisa de Deus do que aquela pessoa. Eu sou tão miserável quanto ela, pecador e carente da graça. E nós precisamos entender um pouco isso. Nós precisamos entender que quando nós olhamos para outra pessoa, aquela outra pessoa, se ela é muito boa, ela é tão dependente da graça quanto eu, tão miserável quanto eu. Se ela é muito ruim, ela é tão miserável quanto eu. Todos nós estamos nivelados pela graça. Todos somos carentes da graça. O problema é que quando nós começamos a achar, porque nos apoiamos na nossa segurança, qual segurança? Eu faço as coisas certas, eu vou no culto, eu oro a Deus, eu leio a palavra, e começamos a nos apoiar nessas coisas, e começamos a achar que somos merecedores, por causa das nossas ações, e não por causa do amor de Deus e da sua graça.
Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, porque a palavra fala, vamos abrir lá, para que fique bem fixado, em Efésios 2:8. Em Efésios 2:8, ele contradiz exatamente essa ideia. Paulo, quando ele nos fala lá em Efésios 2, no capítulo 2, no versículo 8, ele fala: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus para você. No versículo 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não vem das minhas ações, para que eu não possa no final da história bater no meu peito e falar, eu mereço alguma coisa. É um dom, é um presente de Deus que eu recebi, você recebeu, todos nós recebemos. Eu tenho acesso a Deus, eu consigo me relacionar a Deus assim como você. É graça, não foi nada que eu fiz para merecer. Todas as vezes que eu me acho uma boa pessoa, sou capaz de me achar melhor do que o outro. E esse é um cuidado que nós temos que ter. Porque quando eu começo a me achar melhor do que o outro, eu posso incidir em alguns erros perigosos que nós podemos cometer no nosso meio. Vamos abrir lá em Lucas. Em Lucas, Jesus faz uma ilustração, em Lucas 18, que vai nos ajudar a entender um pouco esse perigo. Okay? Lucas 18:9, nós vamos ler do 9 ao 14, para entendermos um pouco melhor isso. Esse caminho é maravilhoso. Esse caminho que Jesus abriu para nós é maravilhoso. E nós temos que saber usufruir dele, e temos que saber nos relacionar com as pessoas através dele. Olha o que aconteceu, olha o que Jesus está ensinando aqui através desse caso. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu estava em pé, orando consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como esses demais, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, porém, estava em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Amém, irmãos? O que ele está falando aqui? Gente, vamos olhar para o fariseu. A gente acaba, como a gente lê a Bíblia, uma visão muito ruim do fariseu. Mas o fariseu era uma pessoa que buscava, se esforçava, se empenhava para agradar a Deus, dentro da sua visão. E qual era o perigo disso? Qual era o perigo disso? É porque é o seguinte, ele era rígido, ele dava o dízimo dele, ele não buscava fazer as coisas erradas, ele era, se nós olharmos hoje, quem ele seria? O crente nota 10. O crente nota 10. É aquele cara que está buscando andar na linha, fazer as coisas direito. Mas tem um problema nessa história. Jesus está censurando ele. Jesus está falando que o outro vai descer justificado e não ele. Não é estranho isso? Não parece que tem alguma coisa errada aí? Porque nós estamos falando de uma pessoa que quando ele está falando lá, não, Deus, eu não sou como esses, eu faço a coisa certinha, eu faço isso, e eu acho que ele não estava mentindo. Amém? Eu acho que ele não estava mentindo. Ele realmente se esforçava para fazer essas coisas. Era uma pessoa que buscava andar na linha, seguir a lei, buscar andar conforme Cristo, conforme Moisés tinha passado. Ok? Ele buscava fazer isso. Mas, primeiro erro que eu acho que fez com que Jesus o censurasse. O primeiro erro era ele achar que era bom. Esse foi o primeiro erro. E é um erro que nós podemos cometer, de acharmos que somos bons. Porque quando nós achamos que somos bons, nós começamos a olhar para a graça e aí falar, peraí, o que é a graça? A graça é um plus, é algo a mais, é o que fecha a coisa. Porque eu já sou bom. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Lá em 1 João 1,8, não precisam abrir, fala assim, 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Nós temos que olhar para dentro de nós e vermos que nós somos muito falhos. Esse fariseu, ele era muito pecador, e ficou bem evidente isso, pelo seu próprio orgulho. Todos nós falhamos. Todos nós falhamos em muitas coisas. Então não devemos ter a pretensão, a presunção de achar que somos bons. Quando chegaram para Jesus e falaram, bom mestre, ele falou, bom, só tem um que está no céu. Então nós começamos a ver que essa questão de ser bom, de ser perfeito, isso não é a nossa realidade. Somos falhos e carentes da glória de Deus. Outro problema que eu acho que fez com que Jesus censurasse esse fariseu,
foi porque ele se tornou presunçoso e orgulhoso. Porque ele começou a olhar para o outro e ele estava vendo como se ele fosse melhor do que o outro. Como se ele fosse superior àquele publicano. Naturalmente, ele tinha muitas razões para achar isso. Porque no meio judeu, os publicanos, eles já eram pessoas má vistas. Mas o que estava acontecendo? Ele não estava percebendo isso, ele não estava percebendo que esse orgulho de se achar alguma coisa, tirava ele da visão do que realmente poderia torná-lo. O que poderia realmente torná-lo agradável diante de Deus. Isso para nós. Talvez para ele fosse mais difícil, porque ele ainda vivia na lei. Mas para nós, vamos pensar sobre isso. Quando eu chego aqui, quando eu me chego diante de Deus, será que eu penso que quando eu chego diante de Deus, existe algum mérito nas ações que eu estou falando? Ou eu simplesmente chego diante de Deus e agradeço porque eu não tenho mérito nenhum e a graça dele me permitiu que eu chegasse diante dele? Isso faz toda a diferença. Porque quando nós confiamos na nossa capacidade, isso gera orgulho. O que acontece? O que acontece é que esse orgulho, que muitas vezes é gerado no nosso meio, de chegarmos para uma pessoa, de repente você encontra um pecador aí no mundo, uma pessoa que está toda errada, e aí você tem uma dificuldade de ter ali, de ser um amigo daquela pessoa, você tem dificuldade de se colocar no lugar dela, de ter empatia, de ter compaixão, de ter paciência. Você tem dificuldade de se ver que você está na mesma situação que ela e é tão carente da glória de Deus quanto ela. E aí você vai ter dificuldade de ajudá-la. Entendeu? Chega aqui uma pessoa bêbada. Bêbada não, mas que bebeu. Você sente a cachaça. Aí você pode se achar superior. E aí você vai cair no orgulho. O que vai fazer com que aquela pessoa, se ela chegar ali e falar, Deus, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Ela está com cachaça, mas ela chega, bate no peito e fala, tem misericórdia de mim. E você está ali orando, falando, Deus, obrigado porque eu não sou como ela. É a mesma parábola, é a mesma história. Temos que cuidar do nosso coração. Por quê? Porque isso é um engano que muitas vezes entra no nosso coração de acharmos que somos merecedores de alguma coisa. Não somos, é a graça. É a graça de Deus, não somos merecedores. E por não sermos merecedores, isso nos livra da presunção. Da presunção de achar que somos alguma coisa diante de Deus por mérito. Da presunção de chegarmos diante de Deus achando que somos alguma coisa. Quando nós entendemos a graça, nós chegamos diante de Deus gratos. Porque nada que fizemos faz com que tenhamos algum mérito diante dele. Tudo que ele fez é por amor a nós. Isso é graça. E todos nós estamos no mesmo nível. Todos nós somos carentes da graça. Por mais que nos esforcemos para fazer a vontade de Deus, isso não muda a realidade, que somos falhos e carentes da graça dele. É importante que busquemos fazer a vontade dele. É muito importante isso. Porque isso mostra o quanto nós somos gratos pelo que ele já fez por nós. Mas se nós não atentarmos para isso, o que acontece? Se nós não atentarmos e tomarmos cuidado, sondarmos o nosso coração, nós vamos nos tornando mais orgulhosos. Quanto mais fazemos a vontade dele. Então, quanto mais eu venho na igreja, quanto mais eu oro, quanto mais eu dou dízimo, quanto mais eu ajudo as pessoas, quanto mais boas obras eu faço, o que acontece comigo? Eu me acho superior, eu me torno mais orgulhoso. E quanto mais orgulhoso eu me sinto, mais fora do propósito de Deus eu estou. E nós temos que ter um cuidado com isso. Não é fruto da minha gratidão pela sua graça. O que eu faço, essas obras são para justificar a minha presença diante de Deus. É para justificar eu me chegar diante de Deus. Ou seja, eu quero me justificar chegando diante de Deus através dessas obras. E não sou grato pelo que Ele fez. Vocês estão entendendo, meus irmãos? A gente tem que tomar cuidado. Porque vocês podem começar a pensar, poxa, o que ele está falando? Eu estou falando de um detalhe, uma coisinha pequena que vai nascendo no nosso coração. De nos acharmos dignos. E quanto mais nós nos esforçarmos para fazer a vontade de Deus, que é bom, que devemos fazer isso, ao mesmo tempo nós devemos sondar o nosso coração. Para que não venhamos a desenvolver no nosso coração um orgulho. De acharmos, eu sou um cara bom, aquele ali já não é tanto. Entendem? De olhar para o nosso próximo. Quando nós olhamos para o nosso próximo com o olhar da graça, nós não temos preconceito. Porque eu sou tão miserável quanto ele. Meus irmãos, nós temos que ser livres dessa presunção. A graça nos salva. A graça nos salva da nossa presunção. A graça também, ela nos ajuda a ser grato. Porque assim, quando eu olho para o que Cristo fez na cruz e me acho bom, então eu entendo que é como se a obra que Cristo fez na cruz é simplesmente para completar a minha salvação. Porque eu já sou bom. Vocês entendem? É aquele detalhe que faltava.
Ele vai perdoar aquele meu pecado esporádico, que eu quase nunca peco, mas a palavra fala que eu pequei, então eu tenho que ter o perdão. Então, a graça, Jesus veio para perdoar esse pecado esporádico meu. Quando a gente começa a olhar para a graça dessa forma, o que acontece? Eu começo a pensar no que eu estou sendo perdoado. Eu começo a falar, olha, eu estou aqui quase no céu, quase perfeito. Então o que Cristo vai fazer é isso aqui, ó. Vocês estão entendendo? É isso aqui que Cristo vai fazer, completar a obra. O problema é que aquele cara que quando ele olha para a situação, ele vê Cristo, o céu lá longe, e ele vê que só a graça de Deus para fazer ele chegar lá, isso vai causar uma diferença na vida dele. Uma grande diferença. Qual a diferença? Ele é grato, ele é mais grato. Vocês já viram aquela parábola que Jesus contou? Eu não sei exatamente os valores, mas um devia, vamos considerar aqui, um devia 10 milhões, e o outro devia R$1. Se você perdoa os dois, qual vai ser mais grato? Até o fariseu sabia. Certamente, aquele que devia mais, vocês concordam? Aquele vai ser mais grato. Então, quando eu me acho o cara, e eu vejo que a graça de Deus é simplesmente para completar a minha salvação, eu tenho uma gratidão assim, obrigado Jesus, você completou a obra. Vocês estão entendendo? Mas quando eu entendo, porque nós nunca estamos lá, nós sempre estamos muito distantes de alcançar o que Cristo, de reconciliar com Deus. Um abismo intransponível. Essa é a nossa condição. Então, se eu consigo chegar lá, é por causa da graça. Só por causa da graça. Exclusivamente por causa da graça, não tem outra razão. O que eu sou? Grato. Totalmente grato. Quando eu entendo isso. Quanto mais eu medito nisso, mais grato eu sou. Quanto mais eu reflito quão difícil, quão impossível era eu chegar lá, e Cristo fez por mim, mais grato eu sou. Então, quando eu entendo a graça, ela tem que gerar no meu coração gratidão. Gratidão por Deus. Gratidão por o que Cristo fez por nós. Então, cuidado. Porque quando eu me acho bom, parece que a dívida é menor. E por a dívida parecer menor, menos grato eu sou. Menos grato eu sou. Então, nós temos que sondar o nosso coração. A graça também vem para nos mostrar isso. Ela vem para que nós venhamos a entender o que Deus fez por nós, não só para entender, mas para que podamos usufruir disso. E usufruindo disso, temos gratidão no nosso coração. Amém, irmãos? Temos que cuidar do nosso coração. Outra coisa que nós temos que também mudar o entendimento através da graça é o seguinte, porque muitas vezes nós pensamos assim, o que me afasta de Deus? O que te afasta de Deus? Você já parou para pensar isso? O que te afasta de Deus? Eu acredito que muitos de vocês estão sendo tentados a falar o pecado. O pecado. Parece que nós temos a ideia de pensar que o pecado nos afasta de Deus. E eu quero falar para vocês o seguinte, o pecado não pode nos afastar de Deus. Sabe por quê? Por causa da graça. O que pode nos afastar de Deus? O não arrependimento. O não arrependimento pode nos afastar de Deus. Ou seja, eu tenho o caminho que me dá acesso ao Pai. Se eu falhei, o caminho continua aberto, que me leva ao Pai. Então o que eu preciso? Eu preciso tomar posse dessa graça, pedir perdão e Ele vai me perdoar. Vamos abrir lá em 1 João 2:1. Texto bem conhecido, 1 João 2, 1 e 2. Nós temos que entender isso. Porque muitas vezes, o nosso entendimento, nós ficamos presos. E não conseguimos usufruir dessa graça maravilhosa por causa do pecado. Mas não porque o pecado tem poder sobre nós, mas por causa do nosso entendimento errado sobre o pecado. Porque muitas vezes achamos que o pecado vai nos impedir de nos chegarmos a Deus. E ele não pode. Com Cristo, com a morte de Cristo na cruz, ele já não tem mais poder. Olha o que está escrito lá em 1 João 2:1. Diz assim, meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. Propiciação, gente, é como se Ele fosse dado em nosso lugar. Então Ele pagou essa dívida. Ele pagou essa dívida da minha falha que eu ainda iria cometer. Ele fala aqui, não só as nossas, mas também de todo mundo, de todos os tempos que ainda iriam pecar. Nós, hoje. Cristo fez isso por nós. Então o que acontece? Eu falho. Pequei,
eu tenho a graça, eu tenho a possibilidade de me reconciliar. E isso é maravilhoso, porque isso me liberta. Porque quando a gente peca, o que acontece? Vem um peso da condenação, não vem? Vem aquele peso da condenação, e aí eu começo a ter dificuldade de me relacionar com Deus, porque eu fico, mas isso é na minha cabeça. Eu quero que vocês entendam isso. Isso está na nossa cabeça, isso é Satanás. Ok? O que ele coloca? Você é um pecador, você já não tem mais salvação, você já não tem mais jeito, e ele começa a colocar coisas e começa a te desanimar, e o que a palavra nos diz? A palavra nos diz, olha, se você pedir perdão, eu vou perdoar. É o que ele está falando, filhinhos. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ele não quer que nós pequemos, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação, Ele é esse perdão. Então eu sou livre. A graça me liberta, ela me dá acesso a Deus, e esse acesso nunca é interrompido por mais que eu venha falhar. Esse acesso não é interrompido. Por quê? O que pode me impedir de ter acesso é o não arrependimento. Aí sim o canal pode ser fechado. Se eu não me arrepender do que eu estou fazendo e querer mudar, mesmo que depois que eu me arrependi, eu ainda venha cometer de novo, mas eu volto a entrar, porque é um processo, nós estamos sendo santificados, e nesse processo eu falho, mas eu peço perdão a Deus, e aí eu posso vir a falhar novamente, porque estamos num processo, mas eu peço perdão, e aí eu continuo com essa comunhão com Ele, essa comunhão não é interrompida, porque eu estou me arrependendo e me esforçando. E cada vez eu me esforço mais, e cada vez o Espírito Santo vai me ajudando, e cada vez eu vou sendo mais semelhante a Cristo. E essas coisas vão ficando para trás. E cada vez eu peco menos, cada vez eu erro menos, cada vez eu vou me tornando uma pessoa melhor. E caminhando nesse processo. Buscando de Deus. E isso não pode me impedir, essas minhas falhas não podem me impedir de ter essa comunhão com Deus. Isso é graça. Eu quero falar isso para vocês, porque eu já vi pessoas que têm uma dimensão da graça tão fantástica, que eu fiquei assim, meu Deus, que maravilha. A pessoa não se condenava, assim, ela não sentia um peso nas circunstâncias. Se ela errava, ela pedia perdão e continuava. E aí eu fiquei pensando sobre isso, comecei a meditar e comecei a entender. A graça, ela vem para ser em todos os aspectos da nossa vida. Se você falhou em alguma coisa, a graça vem tirar esse peso de você. E você confiar em Deus, que Ele está no controle da tua vida, Ele vai te ajudar e as coisas vão caminhar. Não é só pecado, mas são os momentos, as circunstâncias que vêm sobre nós. Em todas, a graça quer nos tirar esse peso. Ela quer nos tornar leve, junto com Cristo, confiando nele. Sabendo que nada vai atrapalhar essa comunhão. Isso é graça. Nada vai me atrapalhar a comunhão com Deus. Nada vai fazer com que Deus aja diferente comigo. Nunca pense que Deus vai te tratar diferente porque você pecou. Nunca pense nisso. Deus te ama e Ele tem um propósito na tua vida. Ele quer te levar para você viver o que é bom, perfeito e agradável, a vontade dEle. Esse é o plano dEle. E por mais que você fale, o plano dEle não vai mudar. Ele vai continuar trabalhando para que isso se torne realidade. Descanse nisso. Se você falhou, peça perdão e descanse nisso. Que Ele está fazendo a obra na tua vida. Que Ele quer fazer, completar essa obra. Muitas vezes, esse entendimento do pecado nos atrapalha de viver isso. Porque nós colocamos um peso, nos travamos e não conseguimos caminhar mais. Porque, você tem uma dificuldade de chegar diante de Deus, você fala, e agora? Deus não me perdoa. Eu quero falar para vocês. Se está vindo alguma coisa na tua cabeça, se você tem dificuldade, se você está se colocando um peso na tua vida por causa disso que você fez, coloque diante da cruz. Creia que a graça já levou isso. Descanse em Deus. Peça perdão e Ele vai te perdoar. Ele já te perdoou. Se arrependa e mude seu caminho. Amém, irmãos? Mas eu tenho que chamar uma atenção de vocês por o seguinte, porque lá em Romanos 6, ele continua nos ensinando um pouco sobre isso. Porque a graça nos mostra que Deus ainda está de braços abertos para nós receber, como o Pai recebeu o Filho pródigo. Não é verdade? Como o Pai recebeu o Filho pródigo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O poder de condenar do pecado foi destruído pela graça. Amém, irmãos? Confiem nisso. Mas nós temos que ter um cuidado. Porque lá no versículo 1, Romanos 6:1, ele nos diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Mas os que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então Paulo, quando ele fala para nós da graça, ele fala, olha, não tem pecado que Deus não perdoa. Se você se arrepender, Ele vai te perdoar.
Mas ele continua falando e fala assim: nós não podemos usar a graça para libertinagem. O que é isso? Já que Deus me perdoa, eu vou errar. Já pensou? Já que Deus me perdoa, eu vou fazer o errado. E aí Paulo está falando para você, ele está falando para nós: olha, isso não pode ser feito. A graça é maravilhosa, ela é para te reconciliar com Deus, para você se arrepender e buscar esse caminho. Mas se você, como está lá em Romanos 6,1, que diremos, pois, permaneceremos no pecado, vamos continuar pecando, para que a graça seja mais abundante, para que cada vez mais a graça se manifeste? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nela? Vocês estão entendendo? Nós pecamos e falhamos, mas existe uma meta. Deus quer nos aperfeiçoar. Então, se falhamos, pedimos perdão. Mas não podemos dizer: já que existe a graça, façamos as coisas erradas. Comamos e bebamos, aproveitamos a vida e depois pedimos perdão. Não podemos viver assim. Então, a graça não é para gerar libertinagem. A graça é para manter a comunhão com Deus, para que nós possamos, cada dia mais, sermos mais semelhantes a Cristo. Cada dia mais comunhão com Deus, crescendo, recebendo dele o alimento para crescermos. Para que esse canal nunca seja interrompido, nós devemos ter arrependimento. Porque quando eu pratico o pecado para depois receber o perdão, eu não estou me arrependendo. Quando deliberadamente eu faço isso, não há arrependimento. É iniquidade. E aí sim, eu perco a dimensão da graça na iniquidade. Mas se há um desejo no meu coração, se há um esforço para mudar, então eu estou na dimensão da graça. Eu posso pedir perdão e ele vai me perdoar. Amém, irmãos? Não existe um pecado tão grande que não possa ser perdoado. Basta nos arrepender. Caminhando para o final, o que pode nos impedir de usufruir da graça? O que pode nos impedir dessa graça maravilhosa? O que pode nos impedir de usufruir dessa graça maravilhosa? Se não tivermos o desejo de deixar o pecado. Se você manifestar o seu desejo de caminhar com Deus agora, se arrependendo dos seus pecados, Ele vai perdoar e estabelecer um relacionamento com você. Se você está aqui hoje e você nunca ouviu essa proposta, ou se ouviu, nunca quis atravessar essa ponte, eu quero falar para você: essa ponte está aberta, Ele está de braços abertos. Cristo está de braços abertos. E não existe um pecado que você tenha cometido que Ele não possa perdoar. Não existe. O que Ele quer é que você se arrependa e queira estar com Ele. E não só para quem não conhece, para nós mesmos. Se você está guardando no seu coração, se você tem sofrido por causa de um pecado que muitas vezes tem te oprimido, porque você praticou e as sequelas estão, coloque diante de Deus. Se arrependa. Peça para que Ele tire do teu coração. Isso é graça. Ele já te manifestou, Ele já jogou no abismo do esquecimento. Que nós possamos ser mais livres, mais leves. Isso é a visão da graça. Que possamos ter uma comunhão mais genuína com Deus. Não uma comunhão baseada no medo, mas uma comunhão baseada no amor. Porque quando nós entendemos a graça, nós entendemos o quanto Deus nos ama. E aí quando nós chegamos diante dEle, nós chegamos com intrepidez. Nós chegamos com coragem, nós chegamos confiantes, porque Ele é o nosso Pai que nos ama. Quando nós entendemos essa dimensão, isso nos dá segurança de chegar diante de Deus. Porque é um Deus que mandou o seu Filho por amor a nós. É um Deus que nos ama muito. E Ele quer o melhor para nós. Isso nos traz conforto, isso nos traz segurança de nós chegarmos diante dEle e falar: Deus, eu sei que o Senhor me ama. E eu sei que tudo que está acontecendo, o Senhor está no controle. Isso me traz paz, isso é graça. Isso me traz paz, porque eu sei que Ele me ama. Por mais que eu falhe, por mais que eu venha falhar, Ele me ama. Isso é graça. O amor dEle não está condicionado à minha ação. Assim como eu não fiz nada para chegar lá, não é o que eu faço que vai mudar a forma como Ele me vê. Nada que eu faça vai mudar a forma como Ele me vê. Nada que eu faça vai mudar os planos dEle para a minha vida. Ele tem os planos, Ele quer realizar. A partir do momento que eu coloco diante dEle, Ele vai agir. Ele vai direcionar. Como eu sempre gosto de falar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando nós chegamos em confiança, Ele está no controle de toda a minha vida. E acredite, nada que você fez vai fazer com que Deus perca o controle da tua vida. Ele está no controle. Confia nele. Creia na graça. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé? Vamos orar. Vamos colocar diante de Deus. Vamos fechar nossos olhos. A coisa mais preciosa que a graça traz para o nosso coração é nós sabermos que Deus nos ama. É saber que o Filho dele, Jesus Cristo, veio nessa terra, morreu por nós, um preço muito alto foi pago. Isso é prova de amor pelas nossas vidas. E agora eu tenho confiança de saber que Deus me ama, eu saber que
Ele é um pai amoroso, Ele é um pai de braços abertos para me receber. Isso me traz confiança. E agora eu quero falar para vocês, nessa noite, eu quero que vocês guardem no coração de vocês o entendimento de que toda dívida, todo pecado, tudo isso já foi cravado na cruz. Já foi pago. Já foi pago. Você pode ter uma comunhão plena com Deus. Não deixe esse peso desse pecado pesar sobre a tua vida. Coloca na cruz. E busque cada dia mais agradar esse Deus, cada dia mais ter mais comunhão com Ele. Ele abriu o canal, o véu que separava já não separa mais, nós temos acesso a Ele, isso é graça. Nós temos acesso a Deus, nós podemos chegar diante dEle, nós podemos abraçá-lo, nós podemos ter essa comunhão com Ele. E essa graça também nos traz uma certeza, porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Quando você desenvolve essa segurança, essa gratidão, esse amor a Deus, Ele te dá segurança sabendo que Deus te ama. Quando você medita nessa graça, você sabe o tamanho do amor de Deus e Ele te dá segurança em todas as circunstâncias da tua vida. Tudo que está acontecendo, parece que Deus te esqueceu. Creia, Deus não esqueceu, Deus não perdeu o controle da tua vida. Ele não perdeu o controle da tua vida. Ele te ama e quer realizar, quer cumprir o plano dele na tua vida, que é bom, perfeito e agradável. E às vezes as circunstâncias parecem contrárias, mas creia que às vezes essa circunstância contrária é Ele te ensinando. Às vezes você está teimoso e Ele quer te trazer de volta para o caminho dele, e aí muitas vezes Ele traz as circunstâncias adversas, circunstâncias doloridas, mas é amor. Assim como um pai repreende o filho, Ele está muitas vezes te repreendendo, mas porque Ele quer você do lado dele, Ele quer você próximo. Por isso que muitas vezes você sofre, mas não pense que é por causa do pecado, mas é por causa do amor de Deus. Padecemos sim por causa do pecado, as consequências do pecado, mas elas não tiram a minha comunhão com Deus e não mudam o plano dele. Confia nele, entrega teus caminhos a Ele, que Ele vai cuidar da tua vida. Confia na graça, confia no amor dele. Vamos agradecer a Deus. Eu gostaria que você, mesmo em silêncio aí, mas que você esteja levantando uma gratidão a Deus, agradecendo por esse tamanho amor. Pensa um pouco, aonde você estaria na beira daquele abismo intransponível, impassável, você não teria nenhuma chance, não teria nenhuma perspectiva de futuro, uma morte eterna, mas Cristo te deu, Ele pagou um preço muito alto para que você usufruísse de todo esse amor, o amor dele, o amor de Deus. Ele preparou um lar para você, Ele tem cuidado da tua vida. Então vamos ser gratos, vamos meditar um pouco, vamos trazer à memória tudo aquilo que Deus tem feito por nós, para que realmente gere gratidão no nosso coração, para que sejamos mais gratos, para que possamos realmente agradecer mais a Ele tudo que Ele fez por nós, tudo que tem feito. E se estamos passando por um momento difícil, que sejamos gratos, sabendo que Deus nos ama e está nos tratando. Quando você estiver passando por um momento difícil, meu irmão, fala para Deus: Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Me transforma, eu sei que o Senhor está trabalhando na minha vida, me mostra aonde, me muda, me ajuda a entender a tua vontade. Creia que Ele está no controle da tua vida. Se Ele te colocou numa circunstância difícil, é porque Ele quer te ensinar algo. Enquanto você não aprender, muitas vezes aquela circunstância vai permanecer, mas coloca diante dEle e fala: Deus, me ensina, me mostra, transforma o meu coração. Ele quer trabalhar, é a graça de Deus. A graça de Deus é isso, é um pai amoroso cuidando do seu filho, muitas vezes repreendendo, muitas vezes consolando, muitas vezes colocando no colo, mas muitas vezes também com a cinta ensinando, para que nós estejamos firmes no caminho. Um pai que ama repreende, mas que confiamos no teu amor, sabendo que tudo que Ele está fazendo é o melhor para nossas vidas. Confia em Deus, agradece a Ele, que vocês possam cada dia, no dia a dia de vocês, meditarem nisso e serem gratos, trazer a memória a cada dia, para que essa gratidão cresça, para que sejamos mais gratos, porque nós estávamos mortos e Ele nos salvou, porque Ele nos ama, que possamos ser gratos. Que Deus tire do nosso coração todo engano de acharmos que somos bons, todo engano de acharmos que o que fazemos muda alguma coisa da forma como Ele nos vê. Que Deus possa nos ajudar realmente
olharmos para as outras pessoas entendendo que elas são tão carentes da graça de Deus como nós. Somos iguais, somos todos iguais. E que assim possamos ter mais compaixão, mais empatia com o nosso irmão. Todos nós somos falhos, falhamos muito. E é bom sabermos que falhamos muito, porque isso mostra quão dependentes somos da graça de Deus. Mas não é para nós vivermos assim, é para que Deus possa ter liberdade de trabalhar nas nossas vidas. Vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigado, Pai, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, pelo sacrifício do Teu Filho naquela cruz. Eu sei que não foi fácil, foi um alto preço, e eu agradeço porque Ele suportou tudo isso por amor a nós. Ele suportou todo aquele sofrimento por amor a nós, porque Ele sabia que um dia nós estaríamos aqui reunidos, agradecendo a Ele, porque Ele sabia que um dia nós estaríamos aqui gratos por essa atitude que Ele tomou. Por isso nós te agradecemos, Jesus. Obrigado, obrigado pelo que você fez por nós. Obrigado, Pai, por ter enviado o Teu Filho. Eu sei que não foi fácil para você enviar o Teu Filho aqui nessa terra para morrer por nós, mas obrigado. Obrigado porque o Senhor nos ama, porque o Senhor tem paciência com a gente, isso é graça. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem muita paciência com a gente falha tanto, mas o Senhor tem tido paciência. Obrigado, Senhor. E nos ajuda cada um de nós, Pai, nos ajuda a caminhar nos Teus caminhos, sermos gratos, confiarmos no Senhor, colocarmos as nossas vidas diante do Senhor e descansarmos, sabendo que o Senhor nos ama, sabendo que o Senhor cuida de nós, que possamos ter essa confiança, que possamos confiar na Tua graça, no Teu amor. Ministra no coração de cada um nessa noite, Pai, essa confiança, esse amor, que cada um possa sentir verdadeiramente o quanto o Senhor o ama, que eles possam sentir um pouco isso. Ministra, Pai, para que possamos confiar mais em Ti, para que possamos descansar mais no Senhor, para que possamos a cada dia abrir os nossos lábios para glorificar o Teu nome, Pai. Obrigado, Jesus, obrigado pela Tua graça. Obrigado por permitir que cada um esteja aqui nessa noite, trazido em segurança, o Teu cuidado por cada um de nós. Muito obrigado, Pai. Te agradeço. Amém.